Graça e paz, povo de Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Você que veio hoje adorar a Deus, veio prestar a Ele um culto racional. Que você seja muito abençoado hoje através da palavra do Senhor. Amém. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abre aí em Provérbios capítulo 22. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Novamente. E esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez, porque estamos aqui. E assim como é o desejo do Senhor, que todos venham conhecer o Senhor na sua plenitude. De fato, meu Deus, o Senhor quer revelar-se a seu povo. O Senhor quer revelar-se àqueles que têm andado, meu Deus, sem uma direção, ou está andando com incertezas. Meu Deus, o Senhor quer trazer, meu Deus, aquilo que não existe à existência. Nós sabemos que é através da Tua palavra, onde a fé introduz no coração, e aí vem, meu Deus, o conhecimento do Senhor. A fé vem pelo ouvir, Senhor. Meu Deus, e nós estamos aqui hoje nesse ambiente, nessa atmosfera de fé, esse ambiente preparado para isso. E hoje, meu Deus, o Senhor pode, meu Deus, revelar-se a seu povo, através dessa ministração, através dos louvores que foram entoados aqui, através, meu Deus, das orações que foram feitas aqui, Senhor. Nós cremos, meu Deus, que o plano e a vontade do Senhor é que todos te conheçam plenamente, no nome de Jesus, amém? O desejo de Deus é que você conheça Ele. Deus não quer se esconder de ninguém. Deus, Ele não criou um plano secreto para de volta e meia revelar-se a seu povo. A intenção de Deus ao não se revelar de uma maneira visível com os nossos olhos naturais, nós já sabemos do porquê, mas vale a gente ressaltar. É claro que nós não estaríamos preparados depois de todo o acontecido na história humana, mas Deus não quis se esconder de nós em momento algum. Em todo momento Deus quis se revelar a seu povo. Então, eu quero dizer para você que Deus, o Pai, o Criador, que Ele quer se revelar a nós não só como um Deus, mas como o Criador dos céus e da terra, como seu Criador, logo mais seu Pai. E Ele quer que a gente conheça Ele cada vez mais. Ele preparou esse momento aqui, esse encontro, para que você pudesse hoje se achegar a Ele. Talvez corações que entraram aqui hoje estavam vazios, talvez duvidosos, temerosos, talvez abatidos, talvez por causa do temor, que não deveria deixar que isso tomasse um espaço maior, gerou-se um medo dentro do coração, incertezas. Mas quando nós conhecemos o nosso Criador, quando nós o conhecemos assim como Ele é, tudo isso é desfeito, tudo isso acaba, e nós conseguimos viver na face dessa terra aqui, porque ainda estamos aqui nesse mundo natural, e nós temos inclinações sobrenaturais, que é o mecanismo fé, temos o Espírito de Deus que opera em nós, mas enquanto estamos aqui, podemos desfrutar de uma vida plena no Senhor. Podemos enfrentar as guerras e as batalhas, mas com certezas, não com incertezas. Podemos até ter algumas decepções, não que a gente queira elas, mas
às vezes passa, mas nós não seremos abatidos a ponto de não conseguirmos levantar mais, ou a ponto de não crer em mais nada. Quem não crê em nada, logo mais não tem a certeza de um futuro melhor, não consegue olhar para o futuro e ver uma esperança. E quem não tem esperança não tem sonho. Por isso, eu quero falar hoje sobre algo que é muito sério em nosso meio. E o verso 3 de Provérbios 22 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os ingênuos, nessa versão, diz, seguem em frente e sofrem as consequências. Mais uma vez, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. De fato, Deus não quer se esconder de ninguém, mas tem algo que fez com que nós fôssemos tirados da presença de Deus. Tem algo que nos afasta de Deus. Tem algo que nos separa de Deus. E logo, aquilo que nos separa de Deus foi cometido, vamos dizer, um pouco antes da criação, lá no céu, o pecado. Depois, no Éden, também foi cometido por Adão e Eva. E a consequência foi tirar o homem da atmosfera do paraíso, do descanso, da plenitude e do relacionamento. E o homem foi tirado e levado para um espaço onde ele teria que agora lutar com as suas próprias forças e sofrer no seu próprio corpo e na sua alma as consequências de não ter ouvido o seu Criador, que tinha dito: vocês podem comer de todas as frutas dessas árvores, de todas essas que tem aqui, tem várias árvores, dessa você não pode tocar, só de uma, o resto, todas as outras árvores vocês podem comer. E tinha várias árvores frutíferas no paraíso. Então o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado é uma consequência. Ou o pecado não, quando você comete um pecado, você agora está dizendo, está andando contrário a algo que foi colocado, algo que foi ensinado, algo que foi alertado você que não deveria fazer. E é claro, diante de uma ação, sempre vem uma reação. É claro que o pecado, uma vez cometido, é claro que você estará aberto para algumas consequências. Agora, por que foi criado o pecado? Por que existe o pecado? Vocês bem sabem que a lei de Moisés, a lei foi dada por Deus a Moisés no deserto, depois de muitos anos que a humanidade estava sob a face da terra. E quando não há lei, segundo Romanos capítulo 6, verso 13, quando não tem lei, não tem pecado, não tem transgressão. Isso significa que todos que morreram antes de Moisés não transgrediram. Não tinha lei. Não tinha lei que dizia, não pode andar acima de 100 nessa pista. Um exemplo, claro que é menos, né, nessa pista, que aqui é uma rua. Não pode andar, que se andar tem um semáforo e vai te pegar e vai te punir. Não tinha essa lei. Então antes de Moisés, antes da lei de Moisés, todos, nenhum deles puderam ser punidos, porém todos morreram. Não foram punidos. Aí, bispo, eles foram para o inferno. Eles foram para onde, irmãos? Essas perguntas teológicas a gente tem que fazer em um seminário, no estudo, numa escola, no estudo mais apreciado, né? Mas o fato era, não tinha lei, mas tinha morte. Todos morreram. Morreram no dilúvio. Morreram, né, lá antes do dilúvio. Algumas pessoas morreram. Matusalém, o homem mais velho, morreu com 969 anos, mas morreu. Então, por causa do pecado, a primeira tragédia na vida do homem foi a morte. Por isso que o Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Claro que a parte B
E é mais importante para nós falar que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a primeira parte diz que o salário, o preço do pecado é a morte. Então o preço de você transgredir as leis aqui no Brasil é a cadeia ou punições que você tem que pagar, multas que tem que pagar. Tem diversas formas de você pagar por ter cometido um erro. Então alguém superior, uma autoridade criou uma regra, criou uma lei com o objetivo de proteger a população. Estou dizendo leis civis. Existe um Criador que diz: olha, tem caminhos que eu não preparei para vocês. Por que o homem erra? Por que Eva e Adão errou? Por que tinha árvore ali no meio do jardim? Por que tinha isso? Por que Lúcifer, segundo a Bíblia em Ezequiel e algumas outras passagens, disse que ele se rebelou contra o Criador? Por quê? Porque quem conhece o Criador, uma das respostas, que são várias, quem conhece, lê ao meditar na palavra que ele mesmo deu, sabe que ele nunca criou pessoas, os seres, para que fossem robôs nas mãos dele. Ele ama a liberdade, ele nos deu liberdade, ele deu liberdade para todo ser vivente. Então, um dos primeiros planos de Deus a criar os anjos, os seres humanos, foi dar a liberdade. Deus ama a liberdade, é claro, é lógico. E essa liberdade não foi o motivo de ter feito com que Lúcifer se rebelasse contra ele no céu. Essa liberdade também não foi o motivo de Adão e Eva ter desobedecido a Deus no paraíso. É claro que não. Foram outras coisas. Mas Deus ama a liberdade. E uma das respostas, o porquê, uma delas, o porquê que Deus permitiu, porque é a liberdade. Hoje também nós temos liberdade, temos o direito de fazermos escolhas. Você que está em Cristo, você que ainda não aceitou Cristo, você tem o direito, você tem a condição, você que ainda não abriu seu coração para Ele, de abrir o seu coração e Ele entrar a fazer nova todas as coisas. Você que já está nele há algum tempo, você pode fazer escolhas. Lembra quando Caim ainda estava para matar Abel? Caim, agora tomado por muita inveja, com muito ódio, muita raiva no coração, ele estava para matar Abel, e Deus deu uma oportunidade para ele, falando para ele: Caim, o pecado jaz à sua porta, cabe você dominá-lo. Você tem condição de dominar o pecado, você tem condição de dizer não para o pecado. Agora, o problema é que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos, e claro, quando eu falo de hoje, porque são os nossos dias, é claro que sempre houve. Muita gente tem flertado com o pecado, muita gente tem tratado o pecado como algo natural, muitas pessoas têm se relacionado com o pecado de uma forma que eles já não imaginam, não pensam, não acreditam que por causa daquelas atitudes eles vão ser punidos ou haverão consequências. E quando a gente fala punido, a sensação que dá é que Deus vai vir com aquela espada de fogo na mão, que Deus vai vir com os olhos de fogo para consumir, e a Bíblia não diz sobre isso. Um dia ele virá, mas não é assim. Não é assim. Um dia ele virá, mas não é diretamente para isso. É claro que quando nós pecamos, a consequência do pecado não vem pelas mãos do próprio Deus, que agora vai fazer com que você seja punido. A Bíblia fala em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, esse ser que já está condenado, que não vai passar por um tribunal ainda, que não haverá nenhuma chance para ele ainda, esse ser que a Bíblia fala que se levantou contra Deus, esse ser que de maneira incansável luta para que as pessoas não acreditem no Senhor.
Esse ser que de maneira incansável está o tempo todo querendo perturbar, desanimar, querendo matar, querendo roubar, querendo destruir aqueles que estão caminhando. É claro que o objetivo dele é sempre derrubar mais um. Por isso que Pedro diz, 1 de Pedro 5,9, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, buscando a quem possa tragar, consumir. E quando ele tem uma autorização, que mesmo que a gente não tenha dado diretamente para ele, ele vem com toda a fúria para cobrar o preço. Por isso, muitas pessoas acham que estão aí flertando com algumas coisas, com alguns comportamentos, atitudes, e diz assim: não vai dar nada não. É como aquele filho que é desobediente com o pai, e às vezes ali ainda criança, vai ali e pega uma moeda sem autorização do pai. Ele pega aquela moeda e por muito tempo ele vai pegando aquela moeda. O pai deixa a moeda lá, ele vai lá e pega a moeda. E qual o problema de pegar a moeda? O problema é, o pai não autorizou. E o que ele vai fazer com essa moeda? Comprar besteira, o pai também não autorizou. E aí quando é descoberto, vem a consequência. Porque na verdade, enquanto ele estava cometendo, a consequência já estava sendo gerada. E aquele que rouba uma moeda do pai e da mãe, se ele não for advertido, admoestado e corrigido, com certeza quando ele tiver adulto, ele vai roubar em outra proporção as pessoas. Então, tem muitas pessoas que nos dias de hoje estão flertando. Tem casais flertando com o pecado, tem solteiros flertando com o pecado, tem crentes maduros que estão flertando com a imoralidade. E aí vai flertando com tudo que não presta, e vai dizendo: não dá nada não, vai acontecer nada não. E por algum tempo, esse ser maligno, que Jesus denunciou ele, dizendo, ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai permitindo, ele vai dando corda, ele não vai pegando você de uma hora para outra, ele vai deixando. E um dia aquilo ali pode te pegar severamente, comprometer uma área da sua vida. É como aquele homem que está ali, é casado, está ali, né? Começando a dar lugar ao inimigo e olhando para uma mulher diferente, de repente está mandando mensagem, conversando, flertando com a outra pessoa. E aí vai alimentando aquilo, uma hora, de tanto ele flertar, ele consome aquele pecado. E uma vez consumido, está selado. E depois de ter selado aquele pecado ali, agora ele está à mercê do inimigo. Ai, mas cadê Deus? Como é que Deus vai fazer? E aí Deus não vai agir? Deus vai agir, Deus sempre dá uma oportunidade. A questão é, até quando eu vou aceitar as oportunidades que Deus dá? Eu quero dizer para você que às vezes está andando por aí, irmão, irmã, dando alguns vacilinhos, aquelas mentirinhas que não deixam, aqueles enganos, aquelas fofoquinhas, aqueles negócios mal feitos, aquelas olhadinhas, né, que a gente, e não é uma olhadinha lá, de vez em quando, aquelas olhadas que a gente vai olhando, vai fazendo. Se cuide, meu irmão, minha irmã, se cuide. Porque pode chegar tempo onde o prejuízo pode ser muito grande e você não vai conseguir mais, vai atrapalhar uma etapa da sua vida, um momento da sua vida, uma área da sua vida. E isso vai ser muito ruim. Eu acabei de dar exemplo de um homem que pode estar flertando, um homem casado, flertando com a outra mulher, ou a mulher com o homem. O que vai acontecer se der divórcio? Ele comprometeu uma área da vida dele, ele comprometeu uma família. Ah, ele pode ter oportunidade de ter outra família, pode até ter, mas vai ter muitas dificuldades, muitos problemas, muitos prejuízos. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, no verso 16, a Bíblia diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, ponto,
há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Veja bem, o apóstolo João, ao escrever esse texto, está falando sobre as consequências do pecado. E ele começa abordando um tema que é causa, a morte, por exemplo, aconteceu a morte foi instaurada por causa do pecado. Mas João está dizendo, gente, tem pessoas que elas pecam, mas tem pecado que não é para a morte. E a igreja, uma igreja madura, um povo maduro, você que está na palavra, conhece a palavra, você pode orientar, você pode orar, você pode ajudar aquela pessoa. E aquela pessoa será despertada. Por exemplo, num culto como esse, talvez você está com algumas mentirinhas, algumas falsidades. Essa falsidade pode gerar um pecado, falsidade pode comprometer relacionamentos. Mas talvez não é um pecado, talvez não é um pecado diretamente para a morte, porque há pecados de morte que mata de maneira instantânea, ou vai matando. Eu dei um exemplo anterior, o divórcio é algo que mata. E aqui não é uma maneira de você dizer, não, então há pecado que não é para a morte, então tem pecado que eu posso ter, e tem pecado que eu não posso ter. Por exemplo, pecado para a morte, a Bíblia diz que nós não devemos, em momento algum, irmãos, contrariar o Espírito de Deus, blasfemar contra o Espírito de Deus. A obra do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que gerou aquele mover, aquele momento, aquele poder, e você na carne, ou sem conhecimento, você agora blasfema, você critica. A Bíblia chega a ponto de dizer que esse tipo de comportamento não tem perdão, é um pecado literalmente para a morte. Tem alguns outros exemplos, nós podemos dar o exemplo do pecado do adultério, que eu acabei de citar, exemplo bíblico. Davi adulterou com Betseba. Logo mais, aquele pecado foi para a morte. Houve muitas mortes por causa de um pecado. A primeira morte que houve foi o primeiro filho dele com Betseba. O fruto do relacionamento de Davi com Betseba nasceu morto, ou morreu. Depois, filhos que morreram devido à consequência desse pecado de Davi. Então, a primeira consequência que nós temos, e João diz aqui que há pecados que é para a morte, e nós devemos ter muito cuidado e não flertarmos com esse tipo de pecado. E podemos definir melhor o que é pecado. Pecado é uma transgressão contra uma ordem, contra uma lei colocada. Aí você fala assim, não, bispo, está errado, nós estamos vivendo no tempo da graça, não tem lei, e por isso nós não temos pecado, não tem transgressão. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que tem o Espírito Santo, você que tem Jesus, você bem sabe que Jesus não veio abrogar a lei, Ele veio cumprir a lei e os profetas. Logo mais, graça é uma capacidade que Deus nos dá para nós podermos resistirmos ao pecado, dizer não para o pecado, dizer eu não quero mais. Por exemplo, antes de vir para a igreja, eu bebia muito, e nada, conselho e nada, e ninguém fazia com que eu parasse de beber. Conselho não fazia eu parar de beber. Amigos, até minha mãe, não bebe não, meu filho, na frente dela eu não bebia, mas quando estava longe eu bebia. Eu só fui parar de beber quando eu fui convencido pelo Espírito Santo, por Deus. Aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou na minha vida, Ele me fez parar de beber. E quando eu vi o álcool na minha frente, eu dizia, eu não quero mais. Eu não quero mais. Por que eu não queria mais? Porque agora a graça estava em mim. A capacidade que Deus tinha me dado, a força que Deus tinha me dado, a ponto de eu dizer não para aquilo. A prostituição, da mesma forma. Quando eu estava solteiro, eu vivia na prostituição, como a maioria dos solteiros, na prostituição, na fornicação. Quando eu me converti, aceitei Jesus, a graça me tomou, o corpo queria, a carne queria,
Porém a graça me capacitou a dizer não à prostituição. E vai lá, crente. A Bíblia diz, Paulo fala em Coríntios, que a prostituição é o único pecado que é contra o próprio corpo. É como você pegar uma arma e atirar em você mesmo. A consequência da prostituição é tenebrosa. É o único pecado que a pessoa comete contra o próprio corpo dela. É como você pegar o martelo e dar no dedo, em vez de dar no prego, você vai bater no dedo. É ruim, né, gente? Então um martelo, você pega no dedo, você não queria acertar o dedo, mas acerta. Então, mas quando nós temos a graça nos capacita a dizer não. Isso não significa que não tem uma lei dizendo que a prostituição é pecado. Não tem uma lei dizendo que o adultério é pecado. Não tem uma lei dizendo que o roubo não é pecado. Não tem uma lei dizendo que a mentira não é um pecado. Não tem uma lei dizendo que a desonra é um pecado. Não é um pecado. Tem uma lei. O que nos faz lutarmos contra o pecado é a graça. Então Paulo ensinou em Romanos que a lei, ela é boa. É claro que ele diz, não haveria pecado se não houvesse lei, e se não, de maneira que até nas nossas leis civis, né, se não houver uma lei que determine sobre aquele crime, e a pessoa cometeu, eu vou te punir sobre isso, mas sobre o quê? Eu não tem lei que define esse crime, então não há crime, não há lei que define ele. Então também não há pecado, se não houvesse a lei dizendo que mentir é pecado, se não houvesse dizendo que a desonra é um pecado. Mas Paulo está dizendo, quando conhecemos a graça nos capacita. O Espírito Santo nos capacita para que aquilo não se torne uma iniquidade. Como João disse aqui no verso 17, ele disse, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Mas toda iniquidade é pecado. E aqui, o que nós estamos falando cuidado para que você não flerte aí com o pecado. E aí venham prejuízos severos na sua vida. Prejuízos severos que vai matando os seus sonhos, matando os seus relacionamentos, matando a sua vida espiritual, matando, e daqui a pouco pode matar literalmente. Por exemplo, pecado que mata de forma rápida, faz com que as pessoas morram rápido. Filho que desonra o pai e a mãe. A desonra faz com que o ser humano que a pratica morra mais cedo. Porque a Bíblia diz que quando nós honramos pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, nós viveríamos bem na face da terra. Nós iríamos ter mais vida na face dessa terra. E ser prolongado os nossos dias. Honra pai e mãe para que te vivas bem e prolongue os seus dias na face da terra. Quando desonramos, a morte. Eu já tive a oportunidade de avaliar algumas situações nessa caminhada que a gente tem ministerial. E às vezes eu já vi pais chegar, eu estou enterrando meu filho, isso não é natural. Natural que o filho enterre o pai, a não ser por um acaso ou que Deus chamou. Mas algumas vezes que eu vi quando o pai estava enterrando o filho, muitas vezes que eu vi, quando a gente ia procurar o histórico daquele filho, a gente via ali rastros de desonra, graves, severos. Então tem uma maneira assim, de ter uma morte literal, uma morte realmente clara, né? A morte de levar para o caixão, que é desonrar pai e mãe. Desonrou pai e mãe, a probabilidade de morrer cedo é grande, aumenta muito mais. Além de viver uma vida totalmente desequilibrada na face dessa terra. Amém? Diga assim comigo, o meu pai quer me proteger nessa noite, através dessa palavra. Tudo que Deus quer não é te punir, não é acabar com você, não é escorraçar você, não é fazer com que você perca. É claro que Jesus falou muito mais do perigo do pecado, do que a salvação vai promover você, do que vai acontecer quando você for salvo. Porque Deus não quer, o Senhor não, de maneira alguma, Ele quer que você vá sem conhecê-lo. E é claro que para que você
para que nós temos a tendência muito grande, para que a gente obedeça, tem que ter muitos sinais dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, porque nós somos altamente tendenciosos para o erro. Desde a nossa, bebezinho, tá ali os bebezinhos das mães que ganharam esses dias. Daqui a pouquinho, menino, vem aqui, não corre na igreja não, menino, põe a mão aqui não, menino. Nós temos que ir construindo, formando eles, ensinando eles a fazer o certo, mas eles já começam fazendo o errado. Eles não começam fazendo o certo se você fala assim, não, erra um pouquinho, meu filho, você é muito bonzinho, erra, corre um pouquinho, me desobedece um pouquinho. Eu nunca vi um pai falar isso, mas ao contrário a gente vê, Então, nós somos altamente tendenciosos, por isso Jesus falou muito sobre as consequências do pecado. Então, primeira consequência, quando João diz que há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte, aquele pecado que não é para a morte, quando a pessoa ouve, ele fala, meu Deus, eu não vou aprofundar nisso aqui não, isso vai dar ruim para mim. Ixi, eu vou parar com essas falsidades, vou parar com essas mentirinhas, vou parar com essas besteirinhas, vou parar com esses pensamentos, não, eu vou parar logo. Ah, bispo, então você está querendo criar pessoas santas, pessoas perfeitas na face da terra? Olha, eu mesmo não, porque nenhum de nós somos perfeitos, mesmo que a Bíblia diz, seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. A Bíblia também diz, 1 de Pedro 1,16 diz, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. É claro que a proposta de Deus é santificação, é claro que a busca de perfeição, isso não significa que somos. Então a consequência, primeira, prejuízos. Há prejuízos severos, quando a pessoa, ela agora consome o pecado. Enquanto Caim estava ali naquela tentação, mato ou não mato, estou odiando Abel, eu vou pegá-lo, eu vou pegá-lo, eu vou pegá-lo. Enquanto ele estava lá, Deus estava dizendo, a oportunidade estava passando, na frente dele. E Deus dizendo, Caim, pecado jaz à tua porta, Caim, fica ligado. Mas depois que ele matou Abel, ele teve que sair errante, fugitivo na face da terra, com medo que alguém fizesse aquilo que ele fez com Abel. Então o prejuízo para ele foi muito grande, teve que sair errante na face da terra. Davi também, da mesma forma, o prejuízo que Davi teve por ter adulterado foi enorme. Davi teve que matar. E aí você fala para mim, não, bispo, mas Davi matou Golias, Davi matou muitos inimigos nos seus dias, e de fato Davi matou, mas Davi cometeu um homicídio, segundo a Bíblia, que foi contra Urias. Só contra Urias que ele cometeu o homicídio. E por causa do pecado, do adultério, Davi cometeu agora o homicídio. Depois ele teve com os seus soldados matar o seu próprio filho. Depois teve incesto na sua família. Depois teve muitas tragédias por causa do pecado. Segunda coisa, há impedimento, paralisa-se planos, projetos, paralisa-se planos de Deus, profecias liberadas de Deus para a sua vida. Quando você está no pecado, as coisas param, travam, mesmo que você ache que está ganhando, daqui a pouquinho tudo que você construiu desaba-se. Alguma coisa vai ser impedida na sua vida. Vou dar um exemplo de algo que foi impedido. Moisés foi impedido de entrar em Canaã. Moisés que tinha tirado aquele povo do Egito, por sinais e maravilhas e milagres. E o objetivo de Moisés, é claro, era também pisar em Canaã. Foi ele, através dele, que a mar se abriu. Aquele povo foi ensinado, aquele povo foi doutrinado. Mas agora Moisés chega para entrar em Canaã, e ele esmurra, ou ele bate naquela pedra com raiva no seu coração. Ele, segundo os estudiosos teólogos, ele bate sem fé naquela pedra, quando o povo estava pedindo água. Eles querem água, e começa a bater naquela pedra de uma maneira nervosa e sem fé. Já tinha acontecido lá atrás, ele tinha se comportado de uma maneira diferente, quando as águas estavam amargas. Deus usou Moisés para que as águas ficassem doces. Porém, lá na frente Moisés se ira, e Deus fala: Moisés, você é o grande líder, com você eu falo face a face.
Lembra quando Miriam veio falar mal de Moisés? Deus falou assim: Miriam, Moisés, você até está errado, está se envolvendo com a Cuxita lá, ele não deveria casar de novo. Mas você não tem autoridade para falar de Moisés, porque eu trato Moisés. Por causa daquela atitude de Miriam, ela quase morre, ficou leprosa durante uns dias. Mas quando Moisés agora faz isso diante da face de Deus, diante de todo Israel, Deus fala assim: Moisés, e você era o líder mais calmo, você era o homem mais tranquilo, o homem mais tranquilo, equilibrado que já houve, e você dá uma dessa, Moisés, não vai poder entrar em Canaã. E aí tem muito crente que está com um pecadinho, vou entrar no céu, o sangue de Jesus me cobre, o sangue de a graça me cobre. Teve um dia que uma pessoa me parou, e alguém envolvido, meio familiar, e ele pegou e estava num casamento, e estava lá, adulterando, com uma, com outra, e eu cheguei nele um dia e falei: cara, que negócio é esse? Você é até da igreja, você é crente, como você faz isso? Porque você está destruindo sua família. Ele: não, senhor, você bem sabe que a graça cobre as coisas. Nós estamos debaixo da graça. A graça vai me perdoar, a graça vai me cobrir. Eu falei: varão, você vai ser destruído, sua família, tudo vai ser destruído. Graça não encobre pecado. Graça te dá a capacidade de você enfrentar o pecado. E de fato o que aconteceu, irmãos? Ou seja, não teve jeito. A graça não vai cobrir uma iniquidade. É você que se arrepende, a graça te toma e você não volta a cometer mais iniquidade. Então, também Moisés foi impedido. O próprio Moisés foi impedido de entrar em Canaã, por causa da atitude dele. A terceira consequência que o pecado dá é a pior. E aqui João diz que há pecados que não é para a morte. Por isso, nós não estamos exterminados totalmente. Por isso não temos tantos prejuízos, porque nem todos os pecados que cometemos é para a morte, mas há pecados severos para a morte. E esses são de maneira alarmante, Por exemplo, tem pecados que nosso meio é escandaloso, gente, é escandaloso. Mesmo que se tornou tão comum, gente, o adultério é escândalo. E a Bíblia diz que é inevitável que se aconteça escândalo, mas ai daquele pela qual o escândalo venha. Ai daquele pela qual vem o escândalo, isso é muito ruim. E a morte é a pior de todas, porque a Bíblia fala sobre uma morte, a morte natural, que é a morte onde a pessoa, o corpo não mais tem vida, e a segunda morte, que é o lago de fogo. Para essa, não tem mais solução. Mateus capítulo 15, verso 19, vamos ler. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler também. Mateus capítulo 15, verso 19, que diz: Mateus capítulo 15, verso 19, nós vamos falar sobre alguns sintomas do pecado. Sintomas de pecado, onde ele nasce? Mateus 15, 19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o começo em lavar as mãos, isso não contamina o homem. Veja bem, mais uma vez, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Outras passagens diz que do coração procede também os pensamentos impuros e coisas semelhantes. E aí às vezes nós nos enganamos, que falamos assim: não, isso só está na minha mente. Essa impureza, essa inveja, esse pensamento ruim, vem um pensamento ruim aqui agora, de raiva, de contrariedade com essa pessoa. Aí você fala: não, é só um pensamento. E a gente vai enganando como se a nossa mente é que definisse o que vai ser
guardado, o que vai ser tirado. E não é a mente que define o que é guardado, o que é tirado, é o coração. Por isso, Provérbios capítulo 4, verso 23 fala: se tem uma coisa que nós devemos guardar, guarde o coração, porque dele procede a fonte da vida. Se tem um lugar que nós devemos proteger, é o coração. Esses dias agora, eu procurei um casal, chamei ele e falei para ele assim, perguntei para ele assim: você tem mágoa de alguma coisa? E ele disse: não tem mágoa de nada. E ele disse assim: por que, bispo, você está perguntando se eu tenho mágoa? Eu falo: não, porque algumas atitudes que você tem, algumas coisas que você faz, dá a sensação da gente avaliar você e achar que você tem mágoa no coração de alguma coisa. E ele falou: não que eu saiba. Eu falei assim: então você precisa fazer uma autoavaliação mais profunda, porque às vezes você tem, porque algumas atitudes suas, dá-se entender que é de alguém que tem mágoa, raiva ou rancor de alguém. Porque de onde procede os maus comportamentos, as más atitudes? De onde procede? Aqui Jesus nos dá uma resposta. Ele procede do coração, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O pecado é gerado no coração. Uma vez gerado, começa-se a flertar como Caim começou. Aí começa assim, a mente planejar, a mente começa agora a imaginar, a mente começa a determinar ações, atitudes que devem ser feitas. Mas a questão está no coração. Por isso devemos proteger o coração. Deve ser guardado o coração no seu dia a dia, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Deve-se guardar, fazer autoavaliação sobre os meus familiares, como é o relacionamento entre eu e minha família. Porque a partir do que você vai colocando no coração, as coisas vão ser determinantes na sua vida, vão sendo determinadas na sua vida, quer dizer. E você vai colocando, e depois você vai vivendo sobre aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando sua boca fala, uma palavra é liberada. E a Bíblia diz que a palavra tem poder para gerar vida e morte. Mas antes disso, estava no seu coração a palavra. Por isso que a Bíblia fala que no silêncio você é absoluto. Mas quando você abre a sua boca, você fica refém. Quando nós mantemos o silêncio, guardamos, nós somos absolutos. Quando abrimos e falamos, nós somos refém. E só falamos porque estamos cheios, nosso coração. Então, a ordem é: se aproxime de Deus. A chamada é: você precisa trazer Deus, não para perto, mas para dentro de você. Ninguém consegue lutar contra o pecado sozinho. Ninguém consegue lutar contra as transgressões, contra um pecado que todo ser humano cometeu. Até porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, 3:21, né? 23, 21, que diz que todos pecaram. Todos pecaram. 3:23 mesmo. Estão separados de Deus. Todos nós pecamos, eu, você, todos nós pecamos. Então, para que a gente consiga vencer e dizer não às transgressões que nos traz prejuízos, que traz impedimento, que gera morte, é necessário que nós nos aproximemos de Deus, que nós venhamos a nos relacionar, que nos venhamos de fato, meus irmãos, conviver com Jesus. Não tem como você propor uma atividade, não tem jeito você só ir lá no psicólogo, no psiquiatra, tratar uma área da sua vida emocional que está te levando a ter prejuízos, por exemplo, por causa da falta de perdão. Você vai lá no psicólogo e o psicólogo trata você, e é importante a gente ir no psicólogo, mas essas coisas você tem que ser tratadas com o Espírito Santo. Não adianta você ir lá, ele vai te dar algumas terapias, mas não curou a sua vida de fato. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra tem o poder de curar alguém das emoções. O que os psiquiatras fazem quando uma pessoa há um desequilíbrio emocional, um transe psicológico nela, o que os psiquiatras fazem é dar remédios paliativos para acalmar, sossegar, fazer com que a sua mente, ela consiga agora reposicionar de novo, refazer de novo uma história diferente. Mas eles não têm o poder de ir lá e curar, como a Bíblia diz que Deus tem o poder de fazer isso. Porque a palavra tem o poder de penetrar,
no profundo da alma do homem, separar a junta da medula e transformar o homem. Queridos irmãos, todos nós pecamos. O pecado é muito ruim. O pecado é algo terrível, tenebroso. Quando Deus diz que, por exemplo, mentir é pecado, Ele estava querendo nos proteger. Quando Deus disse que nós não deveríamos ter outros deuses, Ele estava querendo nos proteger espiritualmente, porque só Ele queria falar conosco. Tudo aquilo que Deus diz para nós não fazermos, e que a gente faz, nós estamos agora ficando desprotegidos, mas quando nós obedecemos Ele, nós estamos guardados. Qual é a chamada de Deus? 1 de João 1,19, a Bíblia diz, 1 de João 1,19, não, gente, 1,9, desculpe, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não continue pecando, irmãos. Crente, não continue flertando com o pecado. Ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e além de ser fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Perdoar e purificar. A chamada de Deus é te dar uma nova oportunidade. Você que está aí, às vezes já atolado. Pastor, Deus perdoa, claro. Ele me dá uma chance, é claro. Sabe, irmãos, por que o batismo? Por que a gente, todo crente, tem que ir lá e batizar? Porque o batismo é um selo, é um memorial de arrependimento. Assim como a Santa Ceia, nós vamos fazer aqui agora. É um memorial de trazermos à nossa memória o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós precisamos praticar o arrependimento. Eu não preciso não, eu sou crente há muito tempo na igreja. Todos nós, eu preciso praticar o arrependimento. Para quê? Para que eu possa desfrutar dos melhores dias da minha vida. Para que eu possa viver o reino de Deus com profundidade. Para que eu possa, aqui na face dessa terra, brilhar, ser luz na face dessa terra. E também ser sal na face dessa terra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é o que, irmãos? Ele é o que? Ele é fiel. Para quê? Para perdoar. Não importa o pecado. Esse pecado importa pelas consequências. Enquanto você está alimentando ele, as consequências estão destruindo. Mas quando você se arrepende, agora você alcança a misericórdia. E vem a purificação de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia. A questão não é só falar, pedir: Deus me perdoe. Deus me perdoe porque eu fiz aquilo. Deus me perdoe. Talvez a confissão, ela não deve ser dita diretamente para Deus. O arrependimento é para Deus, a confissão é para uma autoridade espiritual ou para alguém da sua alta confiança. Porque a confissão gera cura, o arrependimento cessou com o problema na sua vida. Gera salvação. Então, talvez quando você chega em alguém e confessa, alguém, como eu disse, alguém enviado por Deus, ou alguém da sua alta confiança, você se fortalece, para não enfrentar mais. Mas quando você arrepende, você agora alcança misericórdia. Todos nós pecamos, mas o arrependimento nos trouxe de volta para Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Traga Deus para a sua vida. Traga o Espírito Santo. Trazer Deus é trazer o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o nosso Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Isso significa que quem não confessou Jesus, quem não crê em Jesus, quem despreza ou escarnece da palavra, que é zombar da palavra de Deus, logo essa pessoa, ela não tem o Espírito Santo nela ainda. Mas a Bíblia diz que quem confessou Jesus como único Senhor e Salvador,
tem o Espírito Santo. Mas sabe, o Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, é uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes dos seus. E o ciúme do Espírito Santo não é doentio, não é para agressão, não é para lá agora vingar, não é para querer esganar, não é isso. O ciúme do Espírito Santo é para dizer que o quanto Deus te ama, o quanto Ele te dá oportunidade, o quanto Ele te dá chance, o quanto ainda Ele quer te ver bem, o quanto Ele insiste com você. Por isso Ele continua usando os profetas, os pastores, os líderes, as pessoas que amam você, para que você ande no caminho seguro. Só a santidade nos protege, irmãos. Então o Espírito Santo deve ser convidado. Talvez ele está aí, meio distante de você, porque a casa às vezes está suja. Onde é a casa? O nosso coração. Você gostaria de morar num lugar sujo? Você tem o hábito na sua casa de recolher o lixo uma vez por semana? Uma vez por mês? Recolher o lixo do banheiro, da cozinha? Lavar as louças da cozinha uma vez no mês? Eu vou usar aqui, vou usar todas. Aí eu lavo todas uma vez por mês. É assim, irmãos. Na expressão popular, na pessoa mais cebosa que existe, não faz isso, né, gente? Pode lavar mal lavado, mas lava. Tem que jogar o lixo fora, porque senão nem você consegue morar nessa casa. Como que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, vai habitar em um lugar que está sujo, não é limpo? De fato, nós sujamos às vezes. Às vezes a gente se surge por dentro. É uma ira, é uma olhadinha no que não deveria, um comportamento errado. Mas João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vocês pecar, se por acaso, filhinhos, vocês têm um advogado junto ao Pai, o nome dele é Jesus Cristo justo, e Ele vai perdoar vocês. E o Espírito de Deus, Ele quer vir dizer: eu quero voltar para aí. Agora é você que tira a sujeira. Pessoal, no serviço público, na prefeitura, eles vêm recolher o lixo, mas eles só recolhem o lixo que está na rua, colocado ali na rua, num lugar, no container. Eles não entram na sua casa, vai dizer: pastor ali, eu vou ali pegar o lixo aqui para a senhora, viu? Pelo contrário, eles vêm correndo, eles querem pega lá fora, eles não querem, eles não entram dentro da casa de ninguém. Nós é que temos que colocar o lixo lá fora. É você que tem que colocar para fora. É você que tem que dizer: está mal cheiroso, está ruim, está pesado, está escuro, tenebroso, meu coração está escuro, eu não enxergo nada, parece que é trevas dentro de mim. Precisa haver luz. E aí quando você convida o Espírito Santo, aí ele vem e diz assim: filhinho, eu quero você de volta, eu quero habitar aí de novo. Para quê? Para que quando você acordar de manhã, venha um sorriso, venha alegria, porque se o choro dura a noite, a alegria se estabelece pela manhã. É o Espírito Santo que faz isso. E a alegria vem de novo, vem de novo e vem de novo. Deus quer fazer coisas grandes e firmes na sua vida. Vamos orar. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos, todos aqui pudessem fazer uma avaliação. A Santa Ceia é um momento propício para isso. A Bíblia diz, Paulo fala, que na hora da Santa Ceia deveria ser um momento de autoavaliação, porque aquele que avalia-se a si mesmo, ou julga-se a si mesmo, não será julgado por ninguém. Paulo disse que nós deveríamos nos fortalecer, identificando áreas das nossas vidas, ou identificando alguns restícios de lixo dentro do nosso interior, para jogarmos fora, através agora da nossa oração, do nosso clamor,
das nossas intercessões, e agora não mais ficar com isso dentro do nosso coração. O convite de Deus nessa noite para você é que você possa falar com Ele e dizer: Senhor, me erga novamente, Pai, me dê ânimo novamente, me fortaleça novamente, me faz vivo em Ti novamente, porque quando você vive a fé santíssima, a fé poderosa, você tem força de remover montanhas da sua frente, você tem ânimo para vencer, ânimo para romper, você tem ânimo para produzir muitos frutos, produzir mais frutos e frutos e frutos, porque você tem um poder sobrenatural que te faz alguém diferente na face dessa terra, alguém que tem luz, alguém que é sal, alguém que agora é colocado em posições diferenciadas, para também clarear a sua geografia. Então, nessa noite, peça o Espírito Santo de Deus para te sondar. Talvez você fale assim: não, bispo, eu estou bem com Deus, está tudo legal. Ok, irmão, mas experimenta uma avaliação, faça uma autoanálise. Peça o Espírito de Deus para Ele te ajudar nisso. Talvez você não está lembrando. O Espírito de Deus não vai vir te acusar, apontar e dizer que você agora está ferrado. Pelo contrário, Ele quer te livrar dessas tragédias que podem vir a acontecer por causa do pecado. Vamos lá, crente, com muito interesse no seu coração, começar a praticar o arrependimento. E se você é aquela pessoa que precisa fazer uma confissão, procure o seu pastor o mais rápido possível. Procure o seu líder, converse com ele, confesse. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura. E aí, se houver cura, você não volta de novo para o mesmo caminho, você não volta de novo para a mesma iniquidade. Em nome de Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai orando aí no seu lugar, vai falando com Jesus, vai deixando Ele falar no seu coração. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou meu filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abrir, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Ele quer perdoar, Ele perdoa. Pra ser Você que tem que querer jogar fora, você tem que clamá-lo para que Ele possa vir a você e te ajudar. Se você não tem força, Ele te dá a força. Se você não consegue, Ele fortalece você para que você possa conseguir. Mas a atitude de abandonar a transgressão é sua, porque Ele é santo, Ele não transgrediu, Ele é santo, Ele é santo. E tudo que Deus quer fazer contigo, que você se pareça mais com Ele, porque só de início nós já somos a imagem e a semelhança dele.
que tenhamos atitudes que também se assemelhem-se com o Senhor. Essa noite você vai receber o suco e o pão, o vinho e o pão, e nós vamos ceiar. E a ceia é uma convocação para que haja arrependimento. Nós não podemos ser uma igreja que não fala sobre o pecado, que não enfrenta o pecado. Nós não podemos ser uma igreja que não pregue a palavra. Não podemos ser uma igreja de autoajuda. Temos que ser a igreja de Cristo, que pregue a palavra de Cristo com amor, que pregue a sã doutrina com ardor. Que os nossos sermões venham pegar fogo e nós venhamos colocar fogo neles. Que você seja incendiado pelo Espírito Santo nessa noite. Amém, Senhor. Nós oramos e abençoamos, meu Deus, as mãos daqueles que estão preparando. Nós oramos, meu Deus, pelo teu povo, pelos líderes que estão aqui, diáconos e diaconisas, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor na vida deles. No nome de Jesus. Fique de pé, você que vai cear nessa noite. Você que sente no coração que é momento de você cear. Ah, pastor, só quem é batizado? Se você crê em Jesus, aceitou Jesus como seu único Salvador, está convicto da sua caminhada com Deus, tudo bem. Essa avaliação que tem que fazer você. Se você ainda não sabe, não entende, não faça o que você não sabe. Se você sabe, ok, amém, é bênção. Amém? Não é o pastor que vai dizer que você pode ou não pode cear, é você que tem que saber. Amém? Pode entregar, irmãos, pode ir lá, em nome de Jesus. Pode levar. Cantamos aleluias, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Venceu. Para sempre exaltar tu és, adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltar tu és, para sempre adorado és, para sempre ele ressuscitou, ressuscitou. A Bíblia fala, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, ele diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Sandecer é um memorial ao Senhor. Ele fala em verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que você come, que nós comemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qual é a palavra, qual é a direção?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor, não é o líder examinar você, é você a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, por causa de comer indignamente, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgamos a nós mesmos, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Então, Santa Ceia é um memorial ao Senhor. Santa Ceia é um momento de anunciarmos a morte de Jesus até que Ele venha. Por causa da morte de Jesus nós somos salvos. Santa Ceia é um momento de examinar-se a si mesmo, para que a gente não seja julgado, condenado. Amém? Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele pegou o pão e disse: comei, este é meu pão que é dado por vós. Pode fazer isso no nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de comer, Ele pegou o cálice e disse: bebei, este é meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Pode beber. Com alegria no seu coração. Também é uma oportunidade a gente agradecer a Deus. Podemos participar desse momento de memorial. Então convido você agora a fazer uma oração de gratidão a Deus, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia, pela sua vida, pela presença dEle, pelas oportunidades que Ele tem te dado. Agradecer a Deus por Ele trago você a esse lugar hoje. Agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus por tudo, pelas suas finanças, pela sua família. Vai lá, irmão, agradeça a Deus aí. Diga assim: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por causa do teu sangue na cruz. Hoje eu posso confessar uma fé. Eu posso também professar minha fé. Eu posso anunciar que o Senhor está voltando. Obrigado, meu Deus, por todos os teus feitos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.